Então, gente, conforme eu tinha dito a vocês, né, a gente depois vai ver a questão da aula prática, fica combinado aí para a próxima terça-feira já a aula prática de bioquímica, a nossa primeira aula. Eu não sei quantos alunos estão frequentando normalmente a turma, mas eu acredito que dá para ir, quem estiver por lá, dá para ir assistir a aula todo mundo junto, né? Achei lá no laboratório de biologia, que fica ali perto do auditório. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é aquele laboratório que fica próximo ao auditório lá do campus. Então, gente, a nossa aula de hoje, a gente, dentro do conteúdo de bioquímica aqui, a gente finaliza com aquela parte de bioquímica metabólica, onde ela trata, na realidade, de 3 processos metabólicos importantes, né? Que a gente estuda aí na bioquímica. Que seriam, gente, os processos de fotossíntese, respiração e fermentação, né? Então, para a aula de hoje, especificamente para a aula de hoje, a gente vai iniciar falando sobre a fotossíntese. A princípio, a gente começa vendo, né? Qual o conceito de fotossíntese, né? O que significa esse processo? Então, antes da gente falar das etapas da fotossíntese, de cada processo que vai acontecer em cada uma das etapas, a gente precisa fazer uma visão geral aqui sobre o conceito desse processo. Então, gente, a gente costuma dizer, como o nome sugere, né? Quando a gente fala em biologia sobre uma reação de síntese, a gente fala de uma reação de anabolismo, né? Quando a reação é de degradação, ou de análise, ou de decomposição, a gente chama de reação de catabolismo. Então a gente diz que a fotossíntese é uma reação anabólica, uma reação de síntese, né? E essa reação de síntese, ela requer uma fonte de energia. A fonte de energia utilizada para essa reação de síntese acontecer é a energia solar. Mas o que é sintetizado durante esse processo? Durante esse processo ocorre uma síntese de substâncias orgânicas. A principal substância orgânica, né, que é produzida nessa síntese, né, são os carboidratos. E para ser mais exato, o principal carboidrato é a glicose, né? Então a gente acaba dizendo, né, em última análise, né, em última questão, que a fotossíntese é uma síntese de carboidratos, né? E especificamente uma síntese de glicose. Tanto é que a gente usa a glicose como modelo para a gente entender o processo de fotossíntese. Embora outros carboidratos possam ser sintetizados. Então, é uma reação de síntese, né? Uma reação de anabolismo, onde moléculas simples serão transformadas em moléculas mais complexas, né? Que vai utilizar como fonte de energia a energia luminosa, né? Para ser mais exata, a energia solar, embora a luz ela pode ser artificial também, né? Não necessariamente uma luz solar. E para que esse processo aconteça, é necessária a presença de pigmentos. Pigmentos que vão participar do que a gente vai ver posteriormente dos chamados fotossistemas da fotossíntese. Esse pigmento, né, no caso, será a clorofila. Então a gente pode resumir no seguinte conceito, né? Então a fotossíntese ela representa a síntese de compostos orgânicos, Aí eu vou colocar assim, entre parênteses, né? Por exemplo, a glicose, embora, pessoal, outros carboidratos possam ser produzidos durante a fotossíntese e até mesmo, viu, minha gente, outras moléculas orgânicas, tá bom? Mas normalmente vai ser a glicose, né?
Esse processo, gente, vai acontecer a partir de substâncias inorgânicas, e aí onde entra a ideia de uma reação de síntese, né? Onde nós vamos ter moléculas simples, inorgânicas, formando moléculas mais complexas, orgânicas, né? Como no caso a glicose, né? Através de substâncias inorgânicas, aí como por exemplo, né? Por exemplo, a gente utiliza basicamente o que para a fotossíntese? CO2, gás carbônico, né? E água. Então, é uma reação de síntese que vai utilizar gás carbônico e água para produzir moléculas orgânicas, né? No caso aí, gente, glicose, né? Só que, gente, esse processo ocorre através da energia luminosa, utilizando, né, energia luminosa. Então, a luz será a fonte de energia para esse processo, né? Que é captada, né? Essa fonte de luz ela é captada por um pigmento específico, né? Esse pigmento específico é a clorofila. Então a gente costuma dizer que a fotossíntese, né, o conceito bem amplo do processo, vai envolver aí 4 pontos importantes. Uma síntese de compostos orgânicos, utilizando compostos inorgânicos, utilizando energia luminosa e um pigmento que vai captar essa energia luminosa, que é a clorofila. Então, tudo isso que eu falei aqui, minha gente, do conceito, pode ser resumido no que nós chamamos de equação geral da fotossíntese. A equação geral da fotossíntese. Que pode ser escrita, né, da seguinte forma. Então, a partir de gás carbônico e água, né, utilizando, né, gente, a energia luminosa, vou colocar aqui luz, ó, que é captada por um pigmento, né, específico, clorofila. O que é que vai ser produzido aqui? Ó? Composto orgânico, glicose, C6H12O6. Ocorrerá a produção de oxigênio, né? E água. Uma parte das moléculas de água utilizadas no processo, né? São utilizadas uma parte da molécula, uma outra parte é produzida, né? Então, essa equação geral da fotossíntese, ela resume muito bem, minha gente, o que diz aqui o conceito, né? Ó, síntese de compostos orgânicos, glicose, né? A partir de substâncias inorgânicas, gás carbônico e água, utilizando aí a luz, né? Que é captada por um pigmento clorofila. Então, essa seria a chamada equação geral da fotossíntese, né? Agora, gente, essa equação geral, ela pode ser escrita de maneira simplificada. Na equação simplificada, aparece aqui um fato interessante que eu gostaria de destacar para vocês, né? A equação simplificada, ela diz assim, gente, N CO2 mais 2N H2O, produzindo, né? CH2ON mais NO2 mais NH2O. Qual a importância de a gente escrever, né, pessoal, essa equação simplificada? É para chamar atenção para isso aqui.
sei se vocês vão lembrar, gente, mas isso aqui, ó, CH2ON, é a fórmula geral dos chamados monossacarídeos. Os monossacarídeos, né, são os carboidratos mais simples da natureza, eles podem ser escritos através de uma fórmula que a gente chama de fórmula geral, né? E essa fórmula geral, ela varia esse valor de N de 3 a 7. Então pode ser triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Né? Variando de 3 a 7, eu posso ter de triose a heptose. Né? Então isso quer dizer que através do processo de fotossíntese, minha gente, pode ser sintetizado qualquer monossacarídeo. Mas qual o principal monossacarídeo produzido na fotossíntese e que a gente toma como modelo, como base para a compreensão do processo de fotossíntese? O principal, gente, é a glicose. Por isso que a gente, quando trabalha com fotossíntese, a gente normalmente trabalha a síntese da glicose, embora todos os outros monossacarídeos possam ser produzidos, né, através do processo de fotossíntese. Tá bem assim? Então a equação geral ela demonstra exatamente essa possibilidade aí de produzir qualquer monossacarídeo, né? Agora a gente vê só uma coisa. Para estudarmos a fotossíntese, a gente precisa estudar as etapas do processo. E aí, quando a gente fala em fotossíntese, né, a gente fala de um processo muito importante para a origem da vida na Terra, né, porque além de ser fonte de produção de matéria orgânica, a fotossíntese também é fonte de produção de oxigênio para a atmosfera. A fotossíntese ela contribui, né, para o aporte, né, para a produção, para a liberação do oxigênio que a gente utiliza na nossa respiração. Então a fotossíntese ela desempenha um papel importante nesse processo, né? E aí acompanha o seguinte, gente, nós vamos ver que a fotossíntese ela pode ser dividida em duas etapas, que antigamente a gente chamava também de fase de claro e fase de escuro, né? Esses termos, fase de claro e fase de escuro, apesar de aparecerem aí em algumas questões, viu, gente, de vestibulares, ou até mesmo de Enem, até mesmo em alguns livros mais antigos, hoje esses termos, fase de claro e fase de escuro, caíram em desuso, tá certo? Então, pessoal, a gente divide atualmente, né, o processo de fotossíntese o que nós chamamos de etapas, né? A etapa fotoquímica, que até um tempo atrás, né, essa etapa fotoquímica, minha gente, era chamada de fase de claro. O próprio termo fotoquímica, né, foto, dá ideia da luz, né, da participação da luz. Como é que a gente define a etapa fotoquímica, gente? A etapa fotoquímica é definida como sendo aquela etapa onde a luz participa de forma direta. A luz ela vai atuar na etapa fotoquímica de forma direta. Já a etapa química, né, que era chamada antigamente de fase de escuro, a luz ela não participa de forma direta. Então dizer, gente, que a etapa química a luz não participa vamos dizer assim, não é uma verdade.
né? Não é correto. A etapa química, ela não utiliza a luz de forma direta, mas utiliza duas substâncias que foram produzidas na fase anterior. Tem até uma questão que dizia assim, gente, se uma planta for mantida durante 24 horas na ausência de luz, ela realiza a fase química, que é a fase de escuro, né? Mas não realiza a fase de claro, que é a fase fotoquímica. Não, está errado. Se ela permanecer no escuro, gente, ela não vai ter as duas substâncias produzidas na fase de claro para utilizar. Ou seja, se uma planta for mantida 24 horas no escuro, ela não faz nem a fase de claro, nem a fase de escuro. Então a gente diz assim, que a fase fotoquímica é aquela fase em que a luz ela participa de forma direta. A luz participa de forma direta. A luz ela vai participar diretamente do processo, tá certo? Então a gente costuma dividir, né, essa etapa fotoquímica, a gente costuma dizer que ela é subdividida em. Então essa etapa fotoquímica, pessoal, a gente pode subdividi-la em fotólise da água, e também uma outra que a gente vai ver posteriormente, que é a fotofosforilação. Tanto a fotólise da água quanto a fotofosforilação, veja que em ambas etapas aparece esse radical foto, dando a ideia de que essas etapas a luz participa de forma direta, né? Que é a chamada fotólise da água e a fotofosforilação. O que acontece, gente, na fotólise da água ou fotofosforilação, né? Que vai acontecer posteriormente. Em ambas essas subetapas, vamos dizer assim, essa subdivisão da fase de claro, né, da etapa fotoquímica, a luz vai participar diretamente. É aí onde a luz ela participa de forma direta como fonte de energia para o processo acontecer, né? E aí, gente, essa fotólise da água, ela inclui uma reação denominada reação de Rio. O que eu vou representar para vocês a partir de agora, né? Então, gente, ó, na quebra da molécula de água, né? Então a gente vai imaginar aqui, né? A energia luminosa, imagina aqui o Sol. Essa energia solar, né? Ela vai emitir o que a gente chama de fóton de energia, ou quanta de energia, né? Esse fóton, ou quantum de energia, ele vai quebrar a molécula de água, vai cindir a molécula de água, né? E essa quebra, minha gente, vai produzir aqui, observe, hidrogênios na forma de prótons, né? Elétrons
E o que vai acontecer aqui de importante, minha gente, para o processo de fotossíntese, para os seres vivos, é a liberação de oxigênio que vai para a atmosfera. Quer dizer, todo o oxigênio que a planta produz na fotossíntese, né? Todo o oxigênio que ela produz na fotossíntese é proveniente da quebra da molécula da água, né? E aí, gente, isso é muito importante porque antes da gente falar, antes da gente saber, né, que o oxigênio vinha da fotossíntese, havia, minha gente, na época, uma ideia errada, né, uma ideia errônea, de que o oxigênio vinha do gás carbônico. Até mesmo de uma interpretação que a gente tem errada do processo, quando a gente costuma dizer assim, para simplificar, durante a fotossíntese a planta absorve gás carbônico e elimina oxigênio. Aí dava a impressão, pessoal, que o oxigênio que a planta liberava na fotossíntese, ele era proveniente da quebra do gás carbônico, né? E não da água. Hoje nós sabemos que a origem do oxigênio no processo de fotossíntese é da quebra da molécula da água e não da quebra do CO2. De tal modo que isso fez com que houvesse uma mudança na representação da equação da fotossíntese. Tem só um minuto aqui. Vou deixar aqui um pouquinho por causa de um barulho aqui. Então, gente, vê só. No passado, um tempo atrás, né, existia uma representação da equação da fotossíntese que era assim, ó, 6CO2 mais 6H2O formando C6H12O6 mais 6O2. Durante muito tempo se representou, gente, a equação da fotossíntese daquela forma ali. Ao invés de 12 moléculas de água, como vocês vão ver depois no quadro anterior, né, que eu apaguei, ao invés de 12 moléculas de água, se representava com 6. Por que essa equação deixou de ser a equação da fotossíntese, né? Não que ela esteja errada do ponto de vista do balanceamento químico, não, ela está corretíssima. O grande problema, pessoal, é que se a gente sabe que o oxigênio é proveniente da quebra da molécula da água, e isso foi provado experimentalmente, eu vou mostrar a vocês. Como é que a gente iria explicar, né, essas 12 moléculas de oxigênio aqui, ó, C vezes 2, 12, surgirem dos 6 da água? Né? Aqui na água só tem 6. Ó. Como é que a gente iria explicar o surgimento de 12 oxigênios aqui a partir dos 6 que existem na água? Então tudo levava a crer de forma errônea que esse oxigênio vinha daqui. Ó. Hoje nós sabemos que isso aqui está errado, que não é do CO2, e sim da água. E isso foi provado experimentalmente. Mas até um tempo atrás, a equação geral da fotossíntese era representada daquela maneira ali. Né? Então nós sabemos hoje, atualmente, né, a gente sabe, atualmente, sabe-se que todo o oxigênio liberado na fotossíntese, né, ele é proveniente, pessoal, da água. Ele vem da água, né? Ele é proveniente da água. Mas não é, viu, gente, estranho se vocês pegarem livros antigos, tem até algumas videoaulas que logo começaram a ser produzidas. As pessoas iam na internet procurar a equação geral da fotossíntese, aí quando digitava aparecia essa equação aqui, que do ponto de vista do balanceamento químico não está errada,
Mas essa equação, da forma que ela é colocada ali, gente, ela não explica a origem exata do oxigênio. Por isso que hoje não se utiliza mais aquela equação. Quando a gente descobre, pessoal, a origem exata do oxigênio, se descobre exatamente que todo o oxigênio liberado na fotossíntese é proveniente da água. E através de um experimento bem simples, minha gente, se provou isso, né? Só para vocês entenderem como se foi provado isso, para provar esse processo, o que foi que se fez, gente? Olha só. Foi fornecida a uma planta, foi fornecida aqui a uma planta, né? Água e gás carbônico. Água e gás carbônico. Só que, gente, vê só. Quando era fornecida a uma planta água com oxigênio não radioativo, que é o oxigênio 16, e gás carbônico com oxigênio radioativo, que é o oxigênio 18, o que acontecia, gente? A planta, ela liberava para a atmosfera o oxigênio 16, não radioativo. Mas quando era fornecida à planta o contrário, gente, água marcada com oxigênio radioativo, oxigênio 18, e gás carbônico com oxigênio não radioativo 16, o oxigênio que a planta liberava era o oxigênio radioativo, oxigênio 18. Eu não sei se vocês estão percebendo. O tipo de oxigênio não radioativo ou radioativo que a planta liberava para a atmosfera dependia do tipo de oxigênio fornecido à planta através da água e não do CO2, né? Se fosse CO2, aqui teria sido liberado o oxigênio 18 e aqui o 16. Só que o oxigênio liberado, minha gente, dependia exatamente do tipo de oxigênio que se encontrava na molécula de água. Então, através de um experimento simples, claro que eu dei uma simplificada, né, na coisa em si, no processo em si, no procedimento, mas foi basicamente isso, né? Um experimento que comprovava a origem exata do oxigênio. A partir desse momento, gente, que se descobre a origem exata do oxigênio, a gente precisa agora refazer a equação geral, né? Porque essa equação ela não demonstrava claramente a origem desse oxigênio. Então, ao invés de 6 de água aqui atualmente a gente coloca 12. E aí a gente consegue explicar como é que 12 é oxigênio da água, liberam ali as 12 lá no final. Tá certo? Mas através desse experimento conseguiu-se demonstrar a origem exata, né, do oxigênio. E aí, o que é que a gente começa a notar? Que a água, portanto, ela é fonte de oxigênio para a atmosfera, é fonte também, veja só, eu apaguei a equação, mas vocês vão lembrar, de prótons de hidrogênio e elétrons de hidrogênio, né? Gente, vê bem, antes de passarmos para o próximo ponto, o que vai acontecer com os elétrons e os hidrogênios, né? Antes da gente passar para lá, depois a gente vai comentar o que vai acontecer com isso. Eu queria mostrar a vocês uma comparação entre a fotossíntese, vamos dizer assim, vegetal, a fotossíntese clássica, que é essa que a gente está trabalhando aqui, né? E a fotossíntese que acontece com bactérias. Para que vocês compreendam essa ideia aqui do oxigênio, como é importante. O que acontece na fotossíntese bacteriana que chama a nossa atenção? Veja só, fotossíntese bacteriana. A fotossíntese bacteriana também é chamada de fotorredução. A equação da fotossíntese bacteriana, gente, ela é representada assim, pessoal.
Eu vou apagar aqui só para facilitar a visualização. Não sei se vocês estão percebendo, inicialmente, minha gente, eu coloquei aqui na equação 12H2X. Esse X aí, gente, ele normalmente ele é representado pelo enxofre. Mas pode ser outro não metal aí, tá certo? Normalmente é o enxofre. Pode ser também o nitrogênio, fósforo, tá bom? Mas vamos considerar aí o enxofre. Considerando aí o enxofre, esse X aqui eu vou substituir por S e 12S aqui. Mas, de uma forma geral, esse S aqui a gente considera um X aí, um não metal aí qualquer, um ametal aí qualquer, tá certo? Mas considerando aqui, gente, o enxofre, a gente teria aqui, ó, o gás sulfídrico, o ácido sulfídrico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o gás sulfídrico, ou ácido sulfídrico, ele é um gás que a gente costuma dizer que tem cheiro de ovo podre. Define-se por isso aqui, né? E esse gás sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre, né? Ele é proveniente do processo de decomposição dos organismos mortos, né? Decomposição dos organismos mortos. Então, o que é que acontece? As bactérias, ao invés de água, né? Ao invés de água, as bactérias, elas utilizam, minha gente, ácido sulfídrico, que elas obtêm, né? Através do processo de decomposição. E aí, qual a consequência disso, gente? Por não utilizar água, né, elas não vão liberar para a atmosfera oxigênio, elas vão liberar enxofre. Portanto, gente, isso é mais uma evidência de que o oxigênio liberado na fotossíntese clássica, a fotossíntese dos vegetais, que eu vou chamar assim clássica, tá bem? Para vocês compreenderem, o oxigênio vem da água e não do CO2. Porque se viesse do CO2, né, a fotossíntese bacteriana liberaria oxigênio. Mas veja que o que ela libera para a atmosfera é exatamente o que ela vai ter como fonte de enxofre aqui, né? E como fonte de oxigênio lá. Tá certo? Então a fotossíntese bacteriana é mais uma evidência disso. Gente, isso aqui é um fato curioso sobre a fotossíntese bacteriana, porque a fotossíntese bacteriana, ao contrário da fotossíntese clássica, ela não contribui para a oxigenação da atmosfera. Então, durante a fotossíntese bacteriana, não há liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, a fotossíntese bacteriana não libera oxigênio. Agora, fotossíntese das cianobactérias, né, que também faz parte lá do reino Monera, libera oxigênio, porque a fotossíntese que elas fazem é a mesma fotossíntese das algas, das plantas. As cianobactérias fazem o processo de fotossíntese. Agora, as bactérias propriamente ditas, que é o que nós chamamos de eubactérias, as bactérias verdadeiras, né, vamos dizer assim, essas não contribuem para o processo de oxigenação. Agora, gente, para encerrarmos aqui, a gente deixar para comentar isso na outra aula de hoje, uma outra coisa que eu queria destacar aqui também, pessoal, no processo de fotossíntese bacteriana, é que aqui, gente, a luz utilizada é a luz, né, infravermelha. É a luz infravermelha. Não sei se vocês lembram lá na óptica, né? Mas a gente tem a luz infravermelha, a luz branca e a luz ultravioleta. O menor comprimento é da luz ultravioleta, né? Então na sequência seria ultravioleta, luz branca e infravermelho, né? A luz ultravioleta é aquela que tem menor comprimento de onda e a luz infravermelha é a que tem maior comprimento de onda. A faixa visível da luz que a gente visualiza, essa luz que a gente nota, né? A luz visível é a luz branca. É essa, gente, que a clorofila aproveita.
é essa fonte de luz que a fotossíntese ela vai aproveitar. Por sinal, a gente vai ver posteriormente que dessa luz branca, das 7 cores que compõem a luz branca, o comprimento de onda que é melhor aproveitado é o azul e o vermelho. Né? Isso aí depois eu vou comentar a vocês. Mas para as bactérias, minha gente, a luz que ela utiliza é a luz infravermelha. A clorofila, ela utiliza, gente, a luz branca. Então, nesse caso aqui, a luz é a infravermelha porque o pigmento utilizado aqui é chamado de bactério clorofila ou bacteriofila. Ao contrário de clorofila, que aproveita a luz branca, aqui a luz que é aproveitada é a luz infravermelha. Daí a bacteriofila é o pigmento que capta a luz infravermelha. E aí é interessante destacar aqui para vocês, porque a gente vai ver que nesse processo não há liberação de oxigênio para a atmosfera. Tá bom? Então, o processo de fotossíntese bacteriana não há liberação de oxigênio para a atmosfera. Aí dessa forma, pessoal, enquanto a clorofila ela aproveita, né, da radiação solar, do espectro solar, né, a luz branca, que é a luz visível, as bactérias, através da sua bacteriofila, aproveita, gente, a luz infravermelha. Obviamente, o pigmento que consegue captar a energia luminosa do espectro solar da luz branca, que é a clorofila, nas bactérias, um outro pigmento, bacteriofila ou bacterioclorofila, vai ser capaz de fazer esse procedimento. Então, a fotossíntese bacteriana é mais uma evidência, minha gente, da origem exata do oxigênio do processo de fotossíntese. É a água e não o gás carbônico o responsável por essa liberação do oxigênio para a atmosfera. Gente, eu vou falar posteriormente, né, sobre a luz branca, a composição dessa luz. Vamos dizer que essa é acompanhando já direto, né, que essa é a faixa do espectro solar que a clorofila aproveita. E como é que esse processo acontece? Porque a partir daí a gente tem o oxigênio que já está na atmosfera, né? O que vai acontecer com os hidrogênios e depois com os elétrons? Né? Vocês vão ver que os hidrogênios eles vão ser capturados por um aceptor de hidrogênio e os elétrons vão participar da outra subetapa, que é a fotofosforilação. Só que aí eu vou encerrando agora, para deixar para a gente comentar isso aí na próxima aula, para que a gente não corte nada no meio. Mas a princípio, minha gente, nós vamos ver o que é que vai acontecer com os hidrogênios e os elétrons provenientes da quebra da molécula da água. E antes disso, a gente vai falar um pouco sobre a luz branca, as cores que compõem a luz branca e qual dessas cores a clorofila aproveita com maior intensidade. Tá bom assim? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu me coloco aí à inteira disposição para a gente finalizar a aula aqui. E aí a gente continua na aula de hoje à tarde. Tá certo? Se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu estou finalizando, gente, o registro das notas de vocês no SWAP. Conforme eu deixei lá no mural de vocês, quem não entregou alguma atividade por conta de atraso de envio fora do prazo, eu ainda estou aceitando, né, até mesmo para dirimir aí, né, me redimir aí de algum erro meu, né, como foi colocado naquele e-mail do aluno ou da aluna para a coordenação, que eu era uma pessoa que cobrava muito, mas que não cumpria com as minhas responsabilidades, né? Então, eu estou abrindo aí mão do prazo e quem por acaso não enviou por conta de não ter entregue no prazo, quiser fazer, eu estou aceitando ainda. Veja lá, se você ficou com 0 por conta de não ter entregue no prazo,
Apesar de ter gente que veio me entregar com uma semana depois, mas tudo bem, né? Como eu realmente estava cometendo erros, né? Eu acabei fazendo isso. Mas em termos de correção de plágio, cópia ou respostas erradas, obviamente não tenho o que fazer, tá bom? Mas se vocês quiserem entregar, entregue. Avise aos seus colegas que não assistiram a aula, tá bom? E até mais tarde hoje, tá bom? Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom dia para vocês.